seus molhogramados, quando buscamos a todo custo uma overdose de dopamina nas redes sociais ou exageramos nas doses inseguras de álcool com um celular acessível à mão, eventualmente acabamos tomando um gancho ou nos pegamos discutindo com alguma pessoa que nem tem foto no perfil, acumula 4 seguidores e provavelmente é algum adolescente Zé da Bronha de 14 anos, fã do Jair Bolsonaro, com uma conta falsa. Por isso, é bom pensar mais vezes antes de entrar em qualquer tipo de discussão na internet. Apesar de todo mundo já estar ciente de que é fácil evitar os malas inoportunos na esfera digital, a tentação de arranjar uma treta só para animar um pouco a vida é sempre muito alta. Renan Calheiros deve ser um dos parlamentares que menos evita esse tipo de conduta, seja no Senado, seja nas redes. Como esquecer, por exemplo, o bate-boca entre o político alagoano e Jorginho Melo, o maior inimigo do plural na língua portuguesa durante a CPI da saúde. Na ocasião, Calheiros mandou Jorginho ir para o quinto dos infernos, acompanhado de Jair Bolsonaro e Luciano Hang. Durante o momento em que eu falo, não aceita interrupção. Por favor. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, só aceitando ou não. Mas eu não aceito. Vai pros quintos então. Vá Vossa Excelência com seu presidente. E com o Luciano Hang. O que me parece uma excursão muito menos digna que aquelas que fazíamos na 7ª série para o Hopi Hari, com direito a piquenique, regado a pão de forma abafado no plástico filme e refrigerante de procedência duvidosa. Em outra ocasião, Renan usou o Twitter para dizer que a jornalista Dora Kramer teria dado em cima dele, mas como é um homem fiel e casado, resistiu às investidas. E ainda completou a confissão revelando que o finado senador Rames Tebet, pai de Simone Tebet, havia colocado um membro mecânico para namorar Dora. Ironicamente, a fase mais crítica da trajetória política de Renan foi justamente durante um escândalo envolvendo uma suposta pulada de cerca com uma jornalista, no caso Mônica Veloso, com quem ele foi acusado de ter uma filha cuja pensão teria sido paga com recursos ilegais advindos de doações da construtora Mendes Júnior em 2007. Ele negou a relação extraconjugal, mas a história quase gerou cassação do mandato dele e rendeu uma capa de Playboy para Mônica Veloso. E isso são só as histórias dos bastidores da intersecção entre política e jornalismo em Brasília que vieram à tona. As que ainda estão ocultas certamente são bem mais inescrupulosas e devem fazer o filme Holocausto Canibal parecer uma produção dedicada para a sessão da tarde. Mas agora Renan escolheu um inimigo correto para brigar. No caso, o ex-procurador Deltan Dallagnol, a quem Renan chamou de pivete conhecido com uma folha corrida cheia de transgressões. Dallagnol respondeu e disse que há políticos com uma ficha marcada por crimes, roubalheiras e coronelismo, cupins que se alimentam da república há vários anos. Não estou nesta lista, disse Dallagnol. mas o povo sabe quem está. Não está por falta de oportunidade, convenhamos. Na hora de se apropriar do dinheiro resgatado pela Petrobras para criar a Fundação Leva Jato, ele foi o primeiro a ficar empolgadíssimo com a questão. Ainda bem que não rolou. Não rolou daquela vez, mas quem sabe agora ele consiga participar de alguma lista e até criar novas empresas para colocar o nome da filha de apenas 2 anos, essa grande empreendedora. Geralmente quem muito reclama de corrupção com ar moralista se ressente apenas da falta de oportunidade para participar dos esquemas por ainda não estar no poder. Outra treta interessante que tem rolado nessa pré-campanha é a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, cargo que eu não entendo como atrai tanta gente, já que quem comanda o Palácio Guanabara sempre acaba atrás das grades. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, deu entrevista menosprezando a candidatura de Marcelo Freixo, do PSB, que conta com o apoio de Lula. Assim como Renan, Paes entra na minha lista de malvados favoritos por conta da verborragia, fanfarronice e precisão ao atacar as inimigas. Não que eu concorde com os dois politicamente, porém admito que os convidaria para o meu aniversário, mas não convidaria certos filiados a partidos de esquerda que são tão empolgantes quanto os jogos da Série D do Paulistão e que eu prefiro não nomear, mas vocês já sabem quem são. Paes comentou que Freixo passou a vida toda querendo ostentar uma imagem de rebelde, uma coisa meio Belchior, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo de Niterói ou de São Gonçalo,
sei lá de onde ele vem. Fica tranquilo, pais, não precisa menosprezar não. Maricá, eu tenho certeza que não foi a cidade onde o Freixo nasceu. E todos sabem que caso o governador fosse você, o Rio iria se separar da cidade litorânea. E por conta dessa aproximação de Freixo com o PT, o PSD do Kassab quer lançar a chapa entre Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, e Rodrigo Neves, do PDT, para vencer Cláudio Castro, o desconhecido vice deixado como herança maldita pelo também desconhecido Wilson Witzel, governador que mandou até confeccionar faixa de rainha da bateria, sonhou ser presidente e hoje é professor de cursinho preparatório. Triste. Freixo respondeu às críticas, insinuações e ironias de Paes sobre os posicionamentos dele a respeito de política econômica e segurança pública, sinalizando que hoje está mais parecido com um outro sucesso de Belchior, no caso, como nossos pais. Apesar de considerar Freixo o melhor quadro para governar o Rio atualmente, numa coisa o Paes tem razão. Essas mudanças de posicionamento de Freixo a respeito das polícias e parcerias público-privadas vão gerar confusão na cabeça do eleitor e ele terá que passar boa parte da campanha se explicando e justificando o que disse no passado. Porque sim, vão resgatar todas as entrevistas dele quando ele ainda era do PSOL para usar no horário eleitoral, já que hoje o cara empata com Cláudio Castro na preferência dos eleitores. Não que isso chegue a ser um empecilho para a eleição, já que o próprio Lula também foi mais radical no passado e abandonou convicções em prol do governismo. Mas vai ser um aborrecimento para o Freixo passar o tempo todo tentando convencer o eleitor mais fiel de que não virou um político moderado demais e, por outro lado, vai precisar lutar para conquistar o eleitor que enxerga nele uma figura extremamente radical, o que também ele nunca foi. As eleições no Rio prometem, mas não só lá. Com a chance de Haddad vencer em São Paulo e o PT levar o governo estadual pela primeira vez, eu já imagino que também virá em seguida. E os embates entre lavajatistas e classe política têm tudo para promover rinhas interessantes mesmo depois da eleição, porque diferente de Lula, Renan parece estar sedento por vingança e dá a entender que não vai sossegar enquanto não mandar Moro e Dallagnol para a prisão. Nada contra, inclusive torço por ele. Se eu fosse Dallagnol ou Moro, inclusive, eu esqueci essa história de política, porque os dois são patetas e vão agir igual ao Eduardo Girão em seus postos e serão sempre a chacota do Senado, Câmara ou seja lá para onde eles vão. Só que o Girão era só uma figura folclórica do espiritismo e do futebol cearense. Moro e Dallagnol colecionam muitos inimigos na política institucional. Afinal, Moro vazou um grampo ilegal da presidente da República, grampeou mais de 25 advogados de um mesmo escritório, fora todo o resto, e agora chama de abuso de poder o bloqueio das contas dele. Como disse Augusto de Arruda Botelho, trata-se de um garantista de ocasião. E isso é só o começo para Moro, Dallagnol e todos os outros. Ano de eleição é também ano dos dossiês, nas capas de revista, no Fantástico e nos jornais. Em outubro teremos a noção exata de quais candidaturas foram desconstruídas por meio dessas denúncias que ficam guardadas para divulgação apenas durante as campanhas. Não esqueçam de Rosiane Sarney, que era uma das favoritas em 2002 e derreteu. É isso aí, galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoia-se, seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram, sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que o ano de 2022 será tranquilo, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.